Não vou afirmar aqui que todo mundo já passou por isso, mas eu já. E se você já passou também, eu convido você a assistir esse vídeo para poder te ajudar a sair desse milindre todo que você tem de se fazer de coitado, principalmente quando as pessoas enxergam coisas boas em você. Não é que você cresceu aprendendo a ser humilde, mas é porque você simplesmente entendeu que é melhor se diminuir. Oi, gente, eu sou a Fê. Hoje eu venho falar sobre um tema que muita gente chama de humildade, mas se você começar a pensar direitinho sobre ele, você vai perceber que, na verdade, você não tem humildade. Você só aprendeu a se diminuir para caber em certos lugares. Sim, gente, eu já fui muito assim. Inclusive, isso não faz tanto tempo não, tá bom? Faz pouco tempo, inclusive. Mas eu já tive esse problema. Eu realmente achava que me diminuir, ou quando eu ia falar sobre mim, sempre falar um ponto negativo, uma questão que faziam as pessoas se sentirem pena de mim, ou acharem que eu não era boa o suficiente, me fazia com que talvez eu pensasse, pelo menos essa pessoa não vai pensar que eu sou metida, ou que eu me acho, ou que, sei lá, sei por que a gente pensa isso, mas infelizmente algumas pessoas têm um vício de se colocar pra baixo. Então eu tava sempre me chamando de burrinha, uma pessoa que não consegue aprender as coisas, não consegue fazer as coisas, mas na verdade, depois de algum tempo, eu percebi que eu tava tentando buscar validação nas pessoas, sabe? Então, imagina que eu tava sempre me colocando pra baixo, e naquele momento que eu me colocava pra baixo, principalmente naquilo que eu sabia que eu era boa, eu queria ouvir a outra pessoa falando, não, imagina, você é ótima nisso. Por que você tá falando isso? Então começou a virar uma forma de eu pedir validação pras pessoas, mas sem perceber, sabe? O problema de você começar a se diminuir nas suas relações é que você deixa uma imagem pras pessoas e essa imagem ela gruda e as pessoas começam a te ver realmente da forma como você começa a vender elas. Na verdade, a gente começa a treinar o olhar das pessoas sobre nós quando a gente começa a se diminuir nas coisas. E o pior de tudo, as pessoas começam a te tratar dessa forma. Agora me responde, o coitado consegue chegar longe? O coitado é aquela pessoa que é respeitada no trabalho dela? O coitado é aquela pessoa que é vista como séria num relacionamento? O coitado vira referência em alguma área da vida? Claro que não. O coitado, ele só atrai dó das pessoas, só atrai pena. Se você só atrai pena, só atrai dó, você nunca vai conseguir ter algo seu, no sentido de, cara, isso aqui é a marca da Fernanda. Quando eu preciso de algo relacionado a isso, com certeza eu vou falar com ela, porque ela vai conseguir me ajudar. O coitado, ele não consegue ser visto como referência em nada. E como eu era sempre essa pessoa que tava o tempo todo me diminuindo com relação ao meu profissional, com relação ao meu ser mulher, ser mãe, enfim. As pessoas começaram a ter essa imagem de mim. E eu comecei a perceber isso conforme o tempo. E quando a gente tenta tirar essa imagem, é muito doloroso. Porque as pessoas começam a realmente olhar pra gente como, poxa, ela é frágil, coitada. Quando você tenta tirar isso, você começa a causar estranheza nas pessoas. As pessoas podem até confundir. Elas acham que, sei lá, você tá se achando ou que sua autoestima tá totalmente elevada, mas não. É que você treinou tanto as pessoas te olharem como algo menor, como algo pequeno, que quando você é você, e em alguns aspectos você é de fato grande, aí as pessoas não entendem, dá um bug na mente das pessoas, sabe? É importante você perceber que o que você tá fazendo com você é errado, principalmente se você quer chegar em algum lugar. É claro que dentro de casa eu era muito alertada sobre isso. Mas vocês já ouviram falar que santo de casa não faz milagre? Por mais que eu considere muito, tudo que as pessoas que são mais próximas e mais íntimas de mim no dia a dia, como por exemplo meu marido, por mais que eu considere muito a visão dele, em algumas questões me parece que é muito mais, como eu posso dizer, vergonhoso, incomoda mais você perceber que aquilo que é falado dentro de casa começa a ser percebido lá fora. E aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, que foi inclusive um marco pra mim, um dos marcos, pra eu começar a prestar atenção nisso e querer mudar esse comportamento. Eu me lembro que eu ficava me lamentando todo o tempo. Não, porque, nossa, eu sou muito burrinha, eu sou muito lenta, eu não consigo aprender as coisas. Ai, porque eu faço muito mal. Ai, por mais que eu tente. Aí, essa minha amiga olhou pra mim e falou, Fê, parece até que você quer atenção, sabia? Falando desse jeito. Porque o que você tá falando não é verdade. Isso não é verdade, você não é ruim nisso. Na verdade, você sabe que você é boa nisso. Você quer um elogio? Nesse instante, eu olhei pra ela e pensei, meu Deus, ela percebeu.
Tudo aquilo que era falado pra mim dentro de casa foi percebido. E agora? Parecia que eu tinha sido descoberta, sabe? E foi muito legal porque eu tenho contato com essa amiga todos os dias, né? Então, de certa forma, ela também é íntima pra mim. Mas você não concorda que as pessoas que estão na sua casa, que estão com você, convivendo com você todos os dias, elas não têm mais propriedade pra falar? Então, elas têm. Mas quando eu percebi que isso foi percebido lá fora, o primeiro sentimento que eu tive foi vergonha. Eu senti vergonha. Vergonha de agir dessa forma. De querer realmente sempre ser a coitadinha do grupo. Era como se alguém fosse contar uma história triste e eu sempre tenho uma história pior pra poder contar, sabe? Ela chegou até a verbalizar pra mim que era um pouco cansativo às vezes, de tanto que eu me lamentava. E isso de fato foi um marco pra mim. Não foi assim algo que me fez mudar de imediato, né? Na verdade foi uma soma de ações que eu fui percebendo que foi me mudar. Mas isso começou a meio que querer virar a chavinha na minha cabeça. E aí eu me lembro uma época em que eu mudei de atividade no meu trabalho. Eu fazia sempre uma atividade e passei a fazer uma outra. E essa outra que eu tava aprendendo, ela era muito mais difícil do que a anterior. Eu, lidando com aquela situação de aprender algo novo, com aquela bela autoestima que eu tava e com aquela sensação de síndrome da coitadice que eu tava, eu ficava o tempo inteiro me colocando pra baixo. Ai, mas será que eu vou conseguir aprender isso? Ai, mas nossa, eu acho que não é pra mim. Ai, me desculpa, eu tô muito lenta, eu não tô conseguindo entender, me desculpa. Eu ficava o tempo inteiro pedindo desculpa, sabe, me colocando pra baixo. E aí eu me lembro que essa pessoa que tava me treinando, né, inclusive ela foi muito especial pra mim nesse sentido de me fazer enxergar que eu tava realmente fazendo isso de uma maneira muito ruim. Ela foi numa salinha comigo, na verdade a gente já tava numa salinha, e ela falou assim: Fê, você não acha que você se coloca muito pra baixo? Aí eu falei, meu Deus, mais uma pessoa falando isso. Realmente tá muito evidente. Aí eu olhei pra ela e disse, você acha isso? Ela, sim, eu acho. E você não é o que você fala. Você fala uma coisa que eu não vejo no dia a dia. Eu realmente não vejo isso em você. E ela completou. Ela disse assim, se você ficar falando isso, as pessoas vão enxergar você só assim, como se você fosse só isso. E aí me parece que o que ela falou foi só completando na minha cabeça ainda mais aquilo que eu precisava mudar, sabe? Foi ali que caiu a ficha real, que eu pensei, cara, eu tô ensinando as pessoas a me enxergarem desse jeito. E isso, assim, faz o quê? 1 ano, mais ou menos, que eu ouvi isso. Não só essa pessoa, né? Mas é como eu disse pra vocês, tudo que eu ouvi em casa, o que eu ouvi dessa minha amiga, que é a mais próxima de mim ali no trabalho, e depois dessa pessoa, né? Que tinha uma ótica totalmente diferente, não era íntima minha. Ela começou a conviver mais comigo por conta de estar me treinando, né? Numa atividade nova. E aí a chave virou. Eu falei, caraca, que vergonha. Eu realmente preciso mudar esse comportamento. Esse comportamento realmente não é o melhor pra mim agora. E aí começaram a vir mais perguntas na minha cabeça, como por exemplo, quem é que confia na coitada? Quem é que escolhe a coitada pra liderar alguma coisa? E o pior, quem é que respeita a coitada? Quando você começa a refletir em todos os lugares que você gostaria de chegar, você começa a entender que aquele seu comportamento não combina com aquilo que você quer se tornar. E se você não deixa isso, se você não larga isso, você não consegue de forma nenhuma se enxergar lá. Você precisa acreditar tanto naquilo, a ponto de você treinar as pessoas a te enxergarem daquela forma. E aí, por mais que, por exemplo, em algumas vezes você quer validação, você percebe que você recebe aquela validação e aquilo não melhora a sua autoestima. Aquilo não faz você se sentir melhor. Pelo contrário, aquilo faz você se sentir ainda pior. Porque você fala, caramba, eu tenho que me fazer de coitada, o máximo de coitada, pra pessoa perceber e falar uma palavra boa pra mim. E aí você quer um sinal clássico de uma pessoa que se faz muito de coitada e tem aquela falsa humildade, ou seja, a pessoa não é humilde, só se aprendeu a se diminuir, são aquelas pessoas que não conseguem receber elogio. Você já teve pessoas por perto que diz, nossa, eu fico muito constrangida, não sei receber elogio? Pois bem, se você tem esse sentimento ou conhece alguém com esse sentimento, eu digo, essa pessoa tem falsa humildade. Ela simplesmente aprendeu a se diminuir para conseguir se encaixar nos lugares. Se alguém elogia você, é porque essa pessoa realmente viu algo bom em você. E se você começa a devolver isso se rebaixando, você começa a desvalorizar o olhar do outro. Você, além de não se valorizar, você começa a também não valorizar as pessoas. E se você for perceber, em qualquer âmbito da sua vida, se você se enxerga dessa forma e se vende dessa forma, ninguém vai ser importante pra você. A gente nunca consegue dar aquilo que a gente não tem. E se a gente não tem importância na nossa cabeça, como que a gente vai achar importante
importância nos outros. No fim, você percebe que esse ciclo todo, ele vem de uma soberba tão grande que você cria na sua cabeça, que você chama de humildade, que na verdade só faz mais mal para você a cada dia que passa. A humildade é reconhecer que você tem qualidades, mas que você não é melhor que ninguém. E nem agir dessa forma. Exemplo, ai, porque eu me comunico super bem, eu sou melhor que o fulano de tal. Isso sim é desumildade. Agora você diz assim, cara, realmente, alguém elogiou você, cara, realmente, eu de fato me comunico muito bem. Eu me inspiro em fulano, ciclano e beltrano. É totalmente diferente. Você tem a humildade, inclusive, de reconhecer que você é bom em algo. Isso de, eu não consigo aceitar elogio. Gente, isso não existe. Na verdade, não deve existir. Se você é assim, para com essa palhaçada hoje. Porque você não pode se olhar dessa forma. Se alguém elogiou você é porque viu algo bom em você. E você não aceitar isso é uma forma de você se diminuir tanto a ponto de nem você e nem a outra pessoa ser importante o suficiente pra você, porque nem o olhar dela sobre você consegue valorizar de fato. Então, se você percebe que você faz isso com frequência, a melhor maneira de você melhorar isso é começar a se corrigir. Então, alguém veio elogiar você, diga obrigada, diga, nossa, você percebeu isso, muito obrigada, eu tenho batalhado bastante pra isso, eu tenho treinado muito pra isso. Acabou. Ali você tá valorizando o olhar do outro sobre você e tá valorizando a si, porque aquilo que você é bom é aquilo que você treina muito. Eu sei que existem dons que nascem com a gente. Eu falo pra todo mundo, eu nasci me comunicando. Na minha cabeça, eu sou comunicadora nata. Mas isso não quer dizer que eu sou uma comunicadora perfeita. Mas sim, eu percebo que eu tenho um certo dom pra comunicação. E se eu percebo que a minha fala tá melhor, que eu tô com menos vícios de linguagem, que eu tenho me comunicado melhor na língua portuguesa e alguém elogiar isso, eu vou falar, olha, eu tô batalhando pra isso. Eu realmente tô estudando pra isso. Obrigada. Inclusive, o outro vai pensar, nossa, caramba, que legal, ela aceitou o meu olhar sobre ela. É muito louco isso. Se você começa a fazer, você começa a entender que as pessoas se sentem até valorizadas quando você aceita um elogio que ela fez. Daqui pra frente, começa a pensar diferente. E se você não tem uma pessoa, por exemplo, pra te alertar sobre isso, como eu tive, porque eu tive muitas pessoas pra me alertar, considere esse vídeo como um alerta, como uma amiga mesmo falando pra você, amiga, por favor, para de se diminuir, porque é muito chato. É muito chato conviver com alguém assim, você não precisa disso, né? Pra conseguir um elogio, você não precisa se diminuir. É claro que você não vai fazer as suas coisas pensando em elogios, mas é óbvio que você fazendo coisas bem feitas, uma hora ou outra, o outro vai perceber e vai te elogiar de alguma forma. Aceite esse elogio, se valorize a partir disso, valorize o olhar do outro sobre você. A gente fala muito em, ai, nossa, porque eu não tô nem aí pra que todo mundo pensa, porque não sei o que, não sei o que. Nem todo mundo é 100% assim, tá? Eu não sou 100% assim. Se eu falar que eu não tô nem aí pra que o outro pense, é totalmente mentira. Já fiz um vídeo sobre isso aqui, sobre não se importar com o que os outros pensam, mas não é 100%. Né? A gente precisa se importar com algumas coisas sim do que os outros pensam, principalmente essas partes boas. Quando alguém vem elogiar você sobre algo que você é bom, valoriza isso. Pega esse olhar do outro e fala, cara, o olhar do outro é um ouro pra mim. Eu vou realmente acatar isso que ela tá falando e vou seguir em frente e vou me tornar ainda melhor. E aí, por fim, você percebe que se diminuir não torna você humilde, torna você invisível. E quem é invisível não é lembrado, não é promovido, não é enxergado no sentido de, nossa, é uma boa amiga pra mim, é uma boa pessoa pra eu me relacionar, pra eu me casar, pra eu ter filhos, é uma boa pessoa pra, sei lá, ser minha confidente, é uma boa pessoa pra a empresa que eu tô abrindo, pra eu chamar pra fazer parte, sabe? Quem é visto dessa forma nunca é lembrado pra nada. Bom, gente, o vídeo foi esse. Se você quer de fato ser lembrado pelos outros, para de se tratar como algo pouquinho, sabe? Você é muita coisa, né? E eu não digo isso como aqueles coaches que falam, né? Nossa, porque você é top, você é perfeito, você é maravilhoso. Não. Inclusive aqui eu incentivo muito as pessoas olharem os seus próprios defeitos. Mas quando a gente só olha defeito, quando a gente se resume a defeito, isso não é virtude e nunca vai ser. Pelo contrário, lembra que eu já disse que em todo excesso há uma falta? Nisso aqui também. Se você se diminuir excessivamente, é porque existe uma falta em você. E essa falta ela vai ser preenchida com verdade, com coragem, com autoconhecimento. Então, é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E obrigada por você ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo.